Paraíba é um dos 5 estados do Brasil em que não tem mulheres na Câmara dos Deputados. Dos deputados paraibanos, somando estaduais e federais, apenas 31% são negros. Aqui na Paraíba, apenas 16% das prefeituras são administradas por mulheres. Esses números representam a realidade política da Paraíba. Mas será que eles representam a vontade dos novos eleitores? Bora descobrir! A gente veio para a City Enéas de Carvalho, aqui em Escola Estadual em Santa Rita, para bater um papo com essa galera aqui sobre isso. Eu estou acompanhada de Wilka Barbosa, socióloga, e a gente vai começar a mergulhar nesse tema da representação com esse pessoal. E a gente vai começar com o que é que você acha, vocês todos, quem quiser a liberdade de responder. O que é que vocês acham que muda na vida de vocês ter um representante que tem a mesma identidade que você? Tipo, eu acho muito legal, né, ter uma mulher na política, porque isso pode ajudar muito, desenvolvendo também sobre o conceito feminino, que não é tão usado na política hoje em dia, né? Tendo pessoas do nosso nível, do nosso grupo específico, ajuda muito, porque pode desenvolver vários projetos sobre e nos ajudar muito em relação a isso. E eu acho importante ter alguém que nos represente na política, porque assim podemos nos sentir mais confiantes em expressar nossas opiniões e desejos e até mesmo os nossos anseios. Assim podemos expressar mais o que nós pensamos sem medo algum de sermos julgados ou reprimidos. Eu acho bom ter uma pessoa que represente nós, tanto jovens como os adultos, idosos e adolescentes na política. E acho que deve ter ética, responsabilidade, porque muitos políticos não têm responsabilidade, tanto na educação como na finança, na cidade, em tudo. Então, acho sempre bom ter um responsável para isso. Vai ouvir agora da Wilka Barbosa sobre o que é representação e do que é que a gente está falando de fato, tá? Vamos começar antes. O que é identidade? Antes, a gente tem que saber o que é identidade para poder se ver em algum lugar. Como é que vocês se reconhecem? Em que grupo identitário vocês acham que se encaixariam? Mulher? Que mulher? Mulher negra, mulher branca, mulher quilombola, mulher trans. Então, a gente tem que saber qual grupo específico a gente se encaixa enquanto identidade para poder se ver no coletivo. E aí a gente está falando sobre representação. Quantas vezes a gente liga a TV e se vê ali? Quantas vezes? Acho que não, né? Raramente. E quando a gente se vê ali, qual é a posição que a gente está assumindo ali? É uma posição legal? Ou é uma posição marginal? Então, através da indústria cultural, a gente vai entendendo como é que funciona a nossa identidade. Só que a indústria cultural, às vezes, faz a gente engolir em seco algo que a gente não quer ser. E isso, quando diz respeito à representação política, tem uma interferência enorme. Principalmente quando a gente vai lá na urna e acha que representação só é procurar um responsável, voltar lá e falar assim, agora é contigo, eu não tenho mais nada a ver com isso. Quando, na verdade, quando a gente sabe qual é o grupo que a gente pertence, qual é a forma que a gente quer ser representado e como é a forma que a gente quer que as pessoas falem por nós. Eu acho, sim, muito importante para dar um passo na democracia e na política, você ser representado por alguém que segue as mesmas ideologias que você, os mesmos pensamentos e etc. Para que o mundo prospere, porque a gente sabe que esse mundo em que a gente vive é meio corrupto e devemos, sim, querer almejar por pessoas que defendam os nossos princípios e os nossos desejos. Seria interessante pessoas jovens na política, pelo simples fato de elas entenderem nossas dificuldades e perceber o que a gente precisa, em geral. Nossas dificuldades, tanto escolar quanto lá fora, na rua. Aí também nos esportes, na cidade também, porque geralmente jovem, com a mesma mentalidade da gente,
pode tanto nos ajudar e também abrir mente de pessoas adultas, que também tem muitos adultos que têm mente fechada. Uma coisa que o Wilco estava falando sobre representação e nosso espaço, saber qual a nossa identidade, que eu estava pensando é que quando a gente chegou aqui, todo mundo falou também que muitos de vocês vêm da zona rural, não é isso? Isso também é um marcador de identidade. São muitos os marcadores que definem as coisas que vocês acabam tendo que enfrentar no mundo, no geral. Então, como o Yuri estava falando também, é importante ter alguém que leve essas dificuldades, esses desafios, esses interesses para a política. Eu queria saber se vocês conseguem pensar em exemplos, por exemplo, dessas questões todas que a gente está falando, de identidade, como vocês veem esses desafios. Pessoas LGBTs sofrem muito, assim, sabe, por se dizer. Assim, até mesmo em escolas aqui, posso falar por experiência própria, sofrem muito, e isso precisa mudar. Não é só porque você não é igual a mim que você não tem que me respeitar. O respeito é bom e a gente merece ele, e a gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. Meu nome é Raquel Vitória e eu queria falar sobre as pessoas deficientes, que raramente elas são inclusas nas coisas de hoje em dia, como a dificuldade em arrumar emprego, porque não existem empresas que incluem elas, e até no seu cotidiano, delas terem dificuldade de se locomover, porque não tem uma escada adequada para elas. Então, pessoal, a gente vem falando sobre representatividade e sobre respeito, mas eu queria ver com vocês se vocês já sabem as características de alguém que representa vocês. E o mais importante, se vocês se sentem representados, se vocês se sentem satisfeitos com o que vocês estão tendo hoje na política. Uma pessoa, para me representar na política, ela tem que ter simplesmente ética, respeito e educação. E saber o que acontece com a população em si. Alguém que segue o mesmo segmento que eu sou cristão, e alguém que tem os mesmos princípios que eu queria ser representado por essas pessoas. Eu queria alguém que fizesse por mim. Como moradora de zona rural, eu tenho muita dificuldade em questão de transporte. E literalmente, praticamente nada chega para a zona rural em questão focada só em área urbana. Nós precisamos de alguém que represente um jovem que tem as mesmas noções que as nossas. Uma pessoa que defenda a cultura da nossa cidade, uma pessoa que defenda a bandeira da saúde, a bandeira da mulher, a bandeira das diferenças de gênero. Alguém que olhe para o jovem e que o jovem olhe para a Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo. Então, meus amigos aqui do Enéas, eles vêm buscando muita representatividade nos transportes públicos, na questão da diversidade. Então, eu queria ver como é que a gente pode chegar nesse nível de representatividade que eles estão buscando. O que é que falta para chegar lá? Quantos de vocês votam? Quantos de vocês acompanham o político que vocês votaram durante o mandato? A maioria é o primeiro voto. O que a gente faz quando não vota? Não existe política sem votar? Não? Porque, segundo a filosofia, a política existe desde que você nasce. Eu perguntei porque muitas vezes tem pessoas que ficam esperando dar a idade do voto para dizer que está fazendo política. E até lá, viver é político, ser mulher é político, ser homem é político, se relacionar é político. A gente não se relaciona o tempo todo em sociedade. Quando a gente sai de casa para vir para a escola, quando a gente chega na escola, o que a gente faz? Política. Ou não? Será? Política é um acordo, é um contrato. Toda vez que a gente precisa se relacionar com outras pessoas, a gente está estabelecendo um contrato. Vocês convivendo aqui na escola, seja na mesma turma ou não, vocês estão estabelecendo um contrato. Quantas vezes no dia vocês se permitem conversar com pessoas que não têm a mesma opinião que vocês? Então vocês fazem política o tempo todo. Ou vocês acham que vocês vão encontrar um herói para representar vocês? Com certeza não. Então a gente tem que saber muito bem aquilo que a gente quer ser representado. Porque um herói ele não existe.
Essa coisa de eu quero que faça por mim. Não existe isso. A gente também faz a nossa parte. De que forma? Só votando? Não só votando. Votando é o limite, é o auge ali. Quando a gente expressa a nossa opinião é política. Quando a gente se reúne com um grupo específico aqui na escola em prol de algo específico, é política. Quando a gente vai se preocupar com a nossa cidade, com o nosso meio rural, é política. Entrar no esporte é política. Amar é política. Ou vocês acham que pegar na mão um casal LGBTQIAP+, não é político? Demonstração de carinho é política. Vocês falaram muito sobre as dificuldades de vocês, a gente falou um pouco sobre representatividade, se é suficiente ou não, mas eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam esse cenário, assim, quando a gente pensa nos políticos que a gente tem, prefeito, presidente, vereadores, deputados, quem é que vocês veem lá? Como é que vocês enxergam esse cenário? Poderia ser representado por pessoas jovens também, né, no cenário da política. Eu vejo pessoas negras, eu vejo pessoas mulheres, eu vejo pessoas brancas, eu vejo várias classes sociais, mas que muitas delas, quando chegam no poder, ao invés de lutar pelas suas próprias classes, ao invés de lutar pela sociedade negra, sociedade indígena, pensam às vezes no seu próprio bolso, na sua própria carreira. Eu queria mais representatividade na saúde, porque é uma das dificuldades que eu passo em conseguir exame de saúde, conseguir transporte, às vezes, para ir para o hospital que eu me trato, porque ir todo mês é bastante caro e de volta. Queria que tivesse mais responsabilidade com as entregas dos remédios, porque muitas pessoas necessitam e precisam dele para sobreviver. Quando vocês falam assim, eu quero alguém que me represente, não é qualquer um não, gente. Ah, é mulher. Ela é mulher, ela vai me representar. Ele falou de ideologia lá na frente. Será que ela tem a mesma ideologia que eu? Talvez não, porque não basta ser mulher. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, um homem negro pode me representar, de repente, se eu analisar as propostas dele. Então, a gente precisa ver isso também. Não é só igual, até porque ninguém aqui nunca, em hipótese alguma, será igual ao outro. Nunca. São realidades diferentes. E a gente busca por o quê? Equidade. Não é igualdade. Então, quando a gente começa a falar o que a gente quer, lembra, a sociologia é a ciência do pezinho no chão. Existe o que a gente quer, existe o que a gente tem. Com base no que a gente tem, como é que a gente consegue usufruir hoje? Eu quero mais esporte. Quais são os candidatos que me traz essa promessa? Porque até então é promessa. Se não tem candidato que traz a promessa, o que eu posso fazer de trabalho voluntário? Lembra que a gente também faz política antes da política? E aí, se eu quero mulheres no poder, quem são essas mulheres? O que elas estão prometendo? O que elas estão fazendo? Vamos encerrar, então, agradecendo a Renata e a Catarina, que foi essa equipe desse episódio do Papo Jovem, que foi composto todo por mulheres dessa vez. Sim. Agradecer a participação da Wilka Barbosa, socióloga, que trouxe muita coisa, acrescentou e muito, fez os meninos pensarem que só hoje. E agradecer essa galera que participou bastante, gente. Eu acho que valeria até uma salva de palmas para vocês, que vocês E esse foi o último episódio dessa temporada do Papo Jovem. Dessa porque logo tem mais, tá?